resumidamente, né? Olha bem, tem gente que acredita o seguinte, o arrebatamento da igreja, isso é um dos grandes debates que existe, né? E tem gente muito boa, que acredita que a igreja será arrebatada aqui, no início da grande tribulação, no início da semana de Daniel. Tem gente que pensa isso. Eu queria acreditar nisso. Eu acho que ninguém queria acreditar mais nisso do que eu, porque, seriedade, o sofrimento nesse tempo aí, de grande tribulação, será um sofrimento... É só ver os textos, gente. Muita fome, peste, tudo, multiplicação de tudo que tem mal, e guerras, e realmente doenças assim, sabe, inexplicáveis. Já tem algumas aí que vão surgindo, a coisa vai multiplicando, tá? É a multiplicação do mal em todos os aspectos, tá? Então, quer dizer, eu queria que acontecesse assim, mas eu não consigo ver. Jesus usou a expressão, aqueles dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Olha bem, se os dias serão abreviados, né? Enquanto o texto para mim aí, você encontra? Mateus, só vê aí, que rapidinho no coisa consegue encontrar no Google. Esses dias seriam abreviados, né? Por causa de quem? Dos escolhidos. Eu não consigo ver dias abreviados por causa dos escolhidos se realmente eles não estiverem aqui, porque vai ser abreviado. E ele fala disso num contexto realmente da segunda vinda de Cristo. Pregações sobre isso, né? Vê se consegue encontrar. Mateus 24 e 22. Então, veio, olha lá, o que diz? 24 é o contexto que Mateus 24, 22 é o contexto justamente falando dos princípios de dores, da grande tribulação, essa coisa toda, quer ver? 24, 22, o Júnior? 24, 22. Ó, diz assim, ó, ele está falando, olha a ordem que Jesus, por isso que eu acho que quem quer estudar escatologia, ele tem que partir da ordem do próprio Cristo. A partir de Apocalipse fica complicado, então tem que partir daqui. O sermão profético da destruição do templo. Tudo começa com a coisa do templo ali, né? O templo ser destruído, blá, blá, blá. Aí vai embora. O princípio de dores, tá? Aí no Monte das Oliveiras, aí vai. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Vai aparecer muita gente dizendo que é o Cristo, babá, as coisas todas. Tem aparecido muita gente ao longo dos anos dizendo essas coisas, mas vai aparecer, claro, isso daí é normal, né, gente? Normalíssimo que apareça e as coisas vão apertando. Agora mesmo aconteceu a guerra entre Israel e Hamas, várias pessoas, será que agora? Será que agora? Né? E não é bem assim, né? Aí depois vem a grande tribulação. A partir do verso 15 do capítulo 24, tem a grande tribulação. Quando, pois, virdes, olha bem, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui é porque muitos entendem, e é muito lógico também isso, de que haverá o lugar santo, será construído o terceiro templo. Isso é muito lógico, isso é muito possível isso, tá, gente? E lá haverá abominação, tá? Porque historicamente isso já aconteceu ao longo da história. Daniel fala sobre isso e Jesus lembra do que Daniel falou, tá? Tá vendo? Verso 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quer dizer, tem a ver com Israel, né? O que também aponta para Cristo e aponta para a igreja dele, de Cristo, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça. Aí aqueles cuidados todos que tem que ter e tal, e vai embora, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Isso tudo questão de perseguição, ambiente de perseguição. O 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
Não te... Aí vem a expressão que ele diz. Então, nós estamos aonde? Na grande... Onde nós estamos no texto aqui na loja? Na grande tribulação. E o que ele diz? Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, tá? Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha bem, se é por causa dos escolhidos, é muito estranho eles não estarem aqui, ué. Os santos não estão... Por que como? Para que vai abreviar? Tá? Porque é o que diz aqui. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e nem haverá. Tá? Ele está falando nesse contexto de grande tribulação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Se não fosse abreviado. Né? Esse processo. Por causa de quem? Por causa dos escolhidos. Os escolhidos estão aqui, né? Não tem como. Eu não vejo outra explicação. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, né? Ele ali, não acrediteis. Porque, logicamente, que muitos vão se apresentar dizendo que são... Né? Que é o Cristo, né? E aí dizendo, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Outra coisa também que vai acontecer, tá, gente? Muitos sinais, assim, coisas espantosas acontecendo em muitos cristãos olhando assim, e alguns até com tendência a querer acreditar, né? Olha lá, aí diz, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Os eleitos estão aonde? Estão aqui, os escolhidos. Vede que não tem, então, portanto, tá, aí vai falando até que venha o Filho do Homem. Grande tribulação, e aí vem o quê? A vinda do Filho do Homem. Olha bem, agora olha o termo usado por Jesus aqui em Mateus usa, quer dizer, é Jesus que falou, né? Logo em seguida a tribulação. Primeiro a tribulação, logo em seguida a tribulação. Pela ordem que está no texto. Eu não sei o que leva as pessoas a às vezes alguns entendimentos, alguns textos, se às vezes pega isolado. Porque na ordem do texto não consigo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. É uma vinda visível, está muito claro, outra coisa está claro, né? Do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, tá? Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos. Arrebatamento. Olha a ordem das coisas que Jesus colocou. Primeiro, o princípio de dores, entendendo isso como desde da ascensão de Cristo até agora não importa. Depois eu tenho a grande tribulação, que aí entende que são em 7 anos, e aí caminhando para o final, né, depois de tanto sofrimento, tal, aí vem a vinda do Filho do Homem. Está muito claro. E nessa vinda tem um arrebatamento, pela ordem do texto. Olha, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos e uma de outra extremidade dos céus. Então, agora se a pessoa pegar uns textos soltos, ele vai entender tudo meio difícil, porque se você pegar um texto solto lá, a igreja não passará pela grande tribulação. Mas se eu ler o texto de Mateus, pegar ele como ordem para mim, como Jesus falou assim, não, isso aqui é a ordem das coisas. Simples ordem das coisas. Tá? Aí lá, Tessalonicense, Paulo vai falar alguma coisa e tal. E aí lá, porque tinha gente no primeiro século ali, no tempo da igreja ali, que já estava esperando Jesus voltar. Teve gente, pelo que dá a entender, tinha gente que não estava trabalhando mais.
A gente já não gostava mesmo de trabalhar, eu acho. Né? Então, porque estava esperando Jesus voltar. E ele falou, não é bem assim. Aí Paulo explica assim, não é bem assim. Primeiro, que ter uma apostasia no mundo todo, quer dizer, rebelião contra Deus, claro, manifestada e promovida pelo anticristo, lógico, e depois a manifestação do anticristo, porque não é assim, né? Então, é todo um processo. Aí a pessoa vai ler Apocalipse primeiro, para depois voltar para ler Mateus, aí não dá, porque ele não vai conseguir ler Apocalipse primeiro. Agora, quando você lê aqui, primeiro, estuda isso tudo primeiro, a ordem colocada por Cristo, e depois estuda os outros textos e Apocalipse, aí você consegue ter pelo menos uma ideia, né? Porque é uma coisa muito complexa, é um assunto complexo, e eu reconheço isso. Mas vamos lá, existem essas teorias, que ou Jesus vem antes da grande tribulação, quer dizer, então desconsidera os textos que foram colocados, porque realmente não estão pensando aí, ou então um arrebatamento, que alguns entendem que é um arrebatamento, digamos, são dois arrebatamentos, né? Alguns entendem assim, dois arrebatamentos. O primeiro, né, que vai buscar aqueles que estão preparadíssimos mesmo, santo, assim, como Venâncio, cara santão mesmo, né? E bem aquele, entendeu? Tá firmado, igual o Joel, assim, firmado mesmo, homem de Deus e tal, preparado e tal, né? E tal, já tá. E agora, mas aí tem aqueles crentes que nós chamamos assim, não tem aquele pedreiro meia boca? Pedreiro meia boca, não tem? Tem por aí, não tem? Então, aí aquele crente, aquele meio crente, não está nem lá e nem cá, não está firme com Jesus, esses vão ficar. Então, são os deixados para trás. É o filme. Esses vão ficar. Aí vão ficar num tempo aqui, entendeu? Até, então, cumprir esse tempo da grande tribulação. Outros acreditam, e é uma coisa que também tem essa ideia, que ele vem no meio da grande tribulação. Ele não vem no início, ele vem no meio da grande tribulação, justamente no momento do arrebatamento, tá? Arrebatamento. Ele arrebata a igreja, ele não volta, tá? Ele arrebata a igreja. Existe um entendimento também assim. Faz diferenciação entre arrebatamento e segunda vinda, tá? Na concepção de alguns, são dois eventos separados, tá? O que eu não entendo, mas cada um tem as suas interpretações. Então vem, ele arrebata a igreja, junta todo mundo, no meio, aí, aquele momento ali de angústia mesmo, pesado mesmo, de aflição, de fome, peste, doença, guerra, espada cortando o pescoço, a cabeça de todos os decapitados ali, no texto no qual, Apocalipse, os decapitados, e por causa do nome de Cristo, não aceitaram o sinal da besta, ficou bem claro mesmo que é coisa do bicho, é coisa do maligno, né? Então eles não aceitaram o sinal da besta, tal. Esses aí, esse momento aí é um momento que esse pessoal aí que não estava muito firme aí, é o tempo que eles têm de recuperar a situação, olhar a vida de forma diferente, e se agarrar com Cristo. É um entendimento. E aí sim, e depois do final disso eles são arrebatados, e aí vem a segunda vinda, tá? Vocês entenderam? São entendimentos diferentes, tá? Tem alguns teólogos, tem gente boa por aí, que eles entendem assim, são dois eventos diferentes. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é uma coisa. Ele arrebata a igreja, mas ele não volta, tá? Ele só volta depois, na frente, para buscar, aí ele vem com a igreja, que já estava com ele mesmo, e buscar o restante, o pessoal que estava meia boca aqui, que aí aí depois se firmou, hoje se perdeu mesmo, né? Ou se perdeu mesmo, e pronto, aí ele arrebata e aí fecha tudo, aí fecha
a segunda igreja. Eu não acredito nisso, não creio nisso. Para mim, ele vem no final da grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação, os escolhidos passam pela grande tribulação, os eleitos passam pela grande tribulação. Quem e aí, subiu não sobe mais. exato. Entendeu? É isso. Né? Passa, a igreja passa ali, é o processo da igreja mesmo, e a igreja faz isso, e isso é necessário que aconteça com a igreja. Agora, é isso que eu queria? Se eu fosse separar, não, eu não queria isso, porque muito sofrimento, muita angústia para todo mundo, e a igreja vai estar aqui. Eu não queria isso. Eu não queria entender isso assim há muito tempo, mas eu entendo assim. Todos os textos que eu leio, não tem como, eu não consigo ver, nunca consegui ver, tá? Ela passa pela grande tribulação e ela vai estar aqui, vai estar na cena, ela vai acompanhar todo o processo, e eu digo mais. Cristo só volta depois que a igreja realmente for arrebatada. Ele volta para isso. Ela não é arrebatada antes, porque não tem sentido ela ser arrebatada antes. O que mantém esse mundo ainda em pé é a igreja de Cristo. O que possibilita esse mundo existir ainda é a igreja de Cristo. Ela não sabe disso. Ou parece que não sabe disso. Entende? O dia que ela sair, é o dia da vinda de Cristo. O arrebatamento e a vinda de Cristo. Estabelecimento do governo dele. Tá? É isso que eu entendo. Esse arrebatamento é a vinda dele levando o povo, porque fala que Jesus veio entre as nuvens buscar os seus escolhidos. Exato. Aí, quando os irmãos estiverem subindo, que É arrebatamento, que é o arrebatamento. Arrebatamento. Vamos fazer a coreografia. A segunda vinda é que quem está morto ele ressuscita. A segunda. As pessoas transformadas. A igreja no caso, irmãos, eu entendo no processo econômico. Jesus vem na segunda vinda dele. Nesse processo da segunda vinda, ele está vindo. Os anjos estão ajudando todos os escolhidos. A igreja está sendo... Quem estiver morto será ressuscitado. Quem estiver vivo será transformado. E o arrebatamento da igreja é encontrar com o Senhor nos ares. Pronto. Encontra com ele nos ares. Isso depois da batalha, que nós colocamos aqui batalha, como nomeamos, e uma boa parte dos teólogos entendem isso, a batalha do Armagedon. Tá? Aquela guerra feia, terrível que vai acontecer. Então a igreja é arrebatada a encontrar, como a Bíblia diz, a encontrar com o Senhor nos ares. Tá? E reinarão com ele para todo sempre. Onde está escrito... Vê para mim mais aí uma pesquisa aí do que guardar. Encontrar com o Senhor nos ares. É Tessalonicenses, né, gente? Que fala assim, desse detalhezinho. Tessalonicenses, vem para mim. Encontrar com o Senhor nos ares. A igreja será arrebatada. Eles dão primeiro o quê? Primeiro Tessalonicenses 4. 13, 18. Fala sobre a descrição do arrebatamento. A vinda do Senhor é certa e repentina. Capítulo 5 ou capítulo 4? 14. 14, então. 13 e 18. Vamos ler aqui, então. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois... se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, no reino dele, óbvio, né? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porque os que dormem vão ressuscitar primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, segunda vinda. Tá vendo? Arrebatamento e segunda vinda. Para mim, é basicamente um evento, segunda vinda, subdividido em arrebatamento, obviamente, claro, e a própria segunda vinda e o estabelecimento do milênio. Para mim está tudo interligado, tudo dependendo um do outro aí num processo, tá? Há pessoas que separam esses negócios. Não, o arrebatamento vai acontecer não sei quando, e aí a segunda vinda vai ser... Não, eu não faço isso. Para mim, é como está no texto. É como está no texto, gente. É simples assim, como está no texto. Tá? Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Olha bem. Ressurreição, transformação, arrebatamento. Beleza? Encontrar com quem? Com Cristo nos ares, segunda vinda. Com Ele nos ares. Tá? Juntamente com Ele. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Começa ali o reinado ali com Cristo, com os seus santos, com a igreja, né? Consolados, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, vamos aqui, que é o 5 aqui, eu estava falando também mais uma coisa. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, olha bem, a ideia de paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Tá? Aí a necessidade de vigilância, eu vou falar sobre isso daí. Então a ordem aí é simples, deu para entender? Arrebatamento, ao encontro com quem nos ares? O Senhor. Eu tenho aí ressurreição, transformação, tudo para mim está dentro do evento segunda vinda. Para mim, a segunda vinda então ela é subdividida aí: ressurreição, transformação, arrebatamento, tá? E eu ainda coloco o estabelecimento do milênio. Eu ligo isso tudo, porque Cristo dá a entender e dá claramente o entendimento nisso, tá? E aí eu tenho, nesse processo aí, a Apocalipse explica essa questão da prisão de Satanás. Tá? Ele é preso. Fica 1000 anos preso, a igreja reinando com Cristo. Ele sai da prisão, em vez dele falar assim, ô, gente boa, bacana aí, e tal, vamos deixar esse negócio de lado, 1000 anos preso não é brincadeira não, o negócio é difícil. O que ele faz? O que diz o texto? Ele une o quê? Une aqueles que não, claro, que não eram cristãos, obviamente, que ficaram aqui. Tem gente, tem até teólogo que pensa que durante o milênio haverá conversão, gente. Não haverá. E tem gente que pensa que depois do milênio não haverá. Não há nada disso nas Escrituras, nada disso. Tanto é que a primeira ressurreição acontece antes do milênio, né? Naquele processo ali da vinda de Cristo, e a segunda ressurreição acontecerá depois do milênio para o juízo final. E aí, depois tem a batalha, como nós falamos, que é uma batalha final ali de Satanás contra Cristo. E todos eles que não creem em Cristo estarão no lago de fogo. Agora, depois do milênio, é Satanás contra Cristo. É a batalha final. Entende? E aí, pronto, como a gente sabe, Satanás será destruído com todos os poderes e com quem ele conseguiu reunir para essa batalha. Ele vai tentar vencer. Beleza? Pessoalmente, né? Ousado ele, né? Sabendo quem era Cristo, o que ele sabe, né? Não aceitar a marca da besta, que a marca da besta, gente, não é, fala assim, é só uma marquinha, não. A marca da besta está envolvido, implica em todo o sistema satânico do anticristo colocado aqui. Entende?
Então, se você não tem, se é chip, igual eles falam, seja o que for, outro sistema tecnológico, não importa. Importa que é uma marca e essa marca vai ter uma identidade clara. Quem colocar essa marca da besta aceitou o sistema, entrou no sistema satânico, no sistema do mal. Deus. Agora, se eu tenho consciência de que o sistema é satânico, eu vou entrar nele. Se eu tiver que morrer, quantos serão decapitados? Quantos serão mortos de tantas maneiras? Quantos já foram mortos? Quantos cristãos já foram mortos? Na fogueira, por exemplo, queimados vivos, esfolados, esquartejados, tudo por causa do amor a Cristo. Tem pouco tempo naquele casal de missionários novo que morreu. É, não? Então, há pouco Postaram no tempo, grupo lá. vocês viram aquele, não sei se vocês estavam, que um pastor foi lá, veio da África, um pastor foi lá e mostrou, até muito chocante demais, aqueles cristãos sendo mortos, queimados. Vocês viram? Jogaram. Então é isso. Então, quer dizer, agora, só que no tempo do anticristo, é lógico que será uma coisa mundial, de larga escala, perseguição, e a igreja realmente vai ter que tomar o cuidado dela. Israel, certamente, também, como diz os textos, é isso mesmo. Tá bom, gente? Esse entendimento que eu coloquei aqui, eu coloquei algumas coisas que alguns pensam, porque tem gente, por exemplo, que não viu o estudo ainda, que não acredita que não vai ter milênio também. Outra coisa, a gente que não acredita que não vai ter milênio, são chamados os amilenistas, tá? Tem os tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, tá? E aqueles que acreditam que vai passar pela grande tribulação. Tem os pré-milenistas. Esses pré-milenistas, antes do milênio, como o nome já diz, né? Então ali uma pancada de coisas, né, irá acontecer, e são muitos desentendimentos, várias ideias. Uns acreditam que vai passar pela grande tribulação, outros não acreditam que não vai passar, e esse negócio todo, né? E tem muitas ideias. E tem aqueles que não acreditam no milênio, que são amilenistas, e acabou a história. Então, ou a pessoa é pré-milenista, ou é amilenista, ou é pós-milenista, que tem gente que acredita que depois do milênio vai acontecer uma porção de coisas, inclusive conversão de pessoas. Porque a Bíblia não diz nada sobre isso mesmo. Também que acredito que só vai passar os primeiros 3 anos e meio também. Aí a igreja arrebata. Sim, que no meio tem aqueles que acreditam, isso aqui, ó. Tem gente que acredita que vem no início, que o arrebatamento da igreja não necessariamente, não tem a segunda vinda de Cristo, tá bom, gente? Nesse pensamento, geralmente não tem a segunda vinda de Cristo aqui. Ele vem depois, mas arrebata a igreja antes. Uma parte dela antes, né? Uma parte dela. Aqueles, entendeu? É essa ideia. Tem outros que acreditam que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Passa por 3 anos e meio, tal, mas no meio aqui arrebata, porque aí tem o quê? Tem o quê? A manifestação do anticristo. E aí grande perseguição, tá? Contra a igreja, contra Israel, contra a igreja. Entende? Isso. E que acredito que é o meu caso, depois da grande tribulação, do jeito que eu coloquei aqui. A segunda vinda subdivide-se em, né, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, o arrebatamento, a ressurreição, a transformação, o arrebatamento, e também culmina, né, resulta da segunda vinda no milênio, no estabelecimento do milênio, porque esse é o meu pensamento. São os pós, né? Pós-tribulacionistas. Pós-tribulacionista e pré-milenista também, mas pós-tribulacionistas. Deus, fazendo o teu querer, e abençoa, Senhor, em tudo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Uma Deus coisa abençoe. que ela